Boa noite, amados irmãos. A paz. Deus abençoe sua vida. Neste momento eu quero te convidar a abrir a sua palavra em Romanos 8, capítulo 11, versículo 11. Romanos 8, versículo 11 em diante. Estamos no terceiro dia, o dia da ressurreição. Esse é o dia que ressuscitou o nosso Senhor. Amém? Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, se aquele mesmo Espírito que levantou Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós, Ele venha também nos ressuscitar nesse dia. Ele venha vivificar os nossos corpos mortais. Que nós possamos viver no Espírito, porque se vivemos para a carne, na carne morreremos, como diz a palavra. E que nós possamos estar atentos, que nós não recebemos o espírito de escravidão. Outrora estávamos lá, como o povo de Israel, presos, escravos no Egito. Mas a Páscoa fala da passagem, né? Eles passaram deste tempo de escravidão, eles foram libertos. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Então seja livre nessa noite. Receba o espírito de adoção, o espírito de filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros. Eu e você somos herdeiros através do nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa palavra que eu quero te convidar a curvar sua cabeça neste momento. E nós vamos agradecer ao Senhor por este espírito de adoção e não o espírito de escravidão. Amém? Senhor, nós te agradecemos neste momento, ó Pai, porque o Senhor, através do seu Filho, nos deu este espírito de adoção, de sermos chamados, de nos tornarmos filhos de Deus e sermos herdeiros de toda herança que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos porque outrora estávamos como povo lá no Egito, escravos, escravizados, presos por Faraó ali, sem poder sair para a terra prometida. Nós ansiamos, ó Pai, entrarmos na terra prometida, na nova Jerusalém, ó Deus, na nossa Canaã celestial. Que o Senhor, ó Pai, esteja neste momento. Se porventura ainda existem pessoas, mesmo que na tua presença, que têm procurado te buscar, ainda estão presas por algum motivo, quebre todas as algemas, porque sabemos que onde o teu Espírito entra, há liberdade e há poder no teu nome para remover todas as estruturas, todas as cadeias, todos os grilhões. E nós declaramos vida de Cristo nesta noite. Nós declaramos vida abundante. Nós declaramos o espírito de adoção do Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco neste momento. Nós queremos adorá-lo. Aleluia. Viemos aqui para adorar ao nome do nosso Deus. Te
Seja bem-vindo neste lugar e em cada casa neste momento. Aleluia. maravilhoso, amém? Através do seu tão grande amor, Ele nos alcançou e Ele nos encheu com esta vida abundante, com este amor. Nós queremos, Pai, te agradecer por este amor tão grande, por ter enviado o seu melhor para nós, sem ao menos merecermos. O Senhor investiu em nós, entregando o seu melhor, o seu único e especial Filho. Rendemos graças ao teu nome, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Aleluia. Agradecemos por este tão grande amor, Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Começa a receber onde você está o grande, impressionante amor de Deus. Senhor, começa a alcançar cada vida, em cada lar. Que este amor conforte, que este amor cure, que este amor traga ânimo, que este amor levante as pessoas onde elas estão, ó Deus. Abraça cada um através deste amor.
traga salvação e cura, traga libertação, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração
Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Nosso lugar e assumir o papel no nosso lugar na cruz para ser sacrificado, e ali ele derramou o seu sangue para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade, como nós estamos tendo nessa noite, de adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós vamos nesse momento compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos falado durante alguns domingos já sobre esperança. E essa palavra cai muito bem dentro da realidade de hoje, do dia de hoje, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus veio aqui nessa terra, ele veio para proclamar o evangelho da salvação. E esse evangelho fala da esperança de que um dia o Senhor vai voltar. Realmente ele disse que ele vai voltar. Ele deixou bem claro isso quando os discípulos foram até o túmulo e lá eles não encontraram o corpo de Jesus. Eles encontraram o lenço que era utilizado para cobrir o rosto de Jesus, o lenço de uma maneira em que simboliza que Jesus vai voltar. Por isso, meu querido, Jesus Cristo é a nossa esperança. E o tema que eu quero abordar nessa noite é a ressurreição de Cristo, fundamento da nossa esperança. Ressurreição de Cristo, a base da nossa esperança. O texto que eu quero compartilhar com você, primeiramente, Colossenses. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo de número 1, né? Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 25. A partir do versículo 25, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 25, diz assim: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, ou como algumas versões dizem, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou ler novamente o versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em vós, a esperança da glória. Se nós pararmos para ler os evangelhos, eu quero
também convidar você a abrir comigo agora lá no livro de Mateus, por exemplo. Você vai abrir no livro de Mateus, no primeiro versículo, assim diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Amados, é maravilhosa essa história ou essa grande verdade a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus passou durante pelo menos 3 anos da sua vida pregando de forma intensa o evangelho do reino, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito da salvação. Jesus passou ali 3 anos consecutivos falando a respeito do seu reino, levando as pessoas a entender o plano e o propósito de Deus para cada um de nós. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, muitos acabaram se convertendo e seguindo Jesus. Nós poderíamos observar na palavra tantos exemplos de pessoas que se tornaram seguidores de Jesus, porque ouviam uma palavra que vinha de encontro à vida de cada um deles. Mas de repente, chegou na sexta-feira daquela semana, Jesus tinha sido preso e foi condenado à morte, ele foi crucificado. E ele morreu. A esperança parece que tinha se acabado. A esperança tinha ido embora. E a Bíblia diz ali no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos, você pode depois conferir na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, todos eles relatam a ressurreição de Jesus. Essas mulheres, elas foram lá no túmulo, talvez com a intenção de ver o corpo de Jesus, e colocaram alguns perfumes ali no túmulo de Jesus, e parece que elas tinham perdido a esperança. E quando elas chegam no túmulo, ali estava uma cena que elas não imaginavam que elas poderiam encontrar. A pedra do sepulcro tinha sido removida e lá estava, como o texto que nós lemos, lá tinha alguém, um anjo, que diz para aquelas mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. A nossa esperança ressuscitou, glória a Deus. Como ele havia dito: venham e vocês verão aqui que o lugar está vazio, não tem mais nada. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da nossa fé. O que é uma pedra de esquina? É o fundamento que sustenta toda uma construção. É um alicerce de uma obra. Geralmente o alicerce é o primeiro a ser construído, e em cima daquele alicerce é construído paredes, telhado, e aquela casa fica firme, inabalável, porque existe ali um alicerce. Então, queridos, a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da nossa fé. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor, lá nós não encontramos mais Jesus, porque Ele ressuscitou. A cruz só foi um momento de passagem. Jesus passou pela cruz, morreu na cruz, a exemplo do que aconteceu na Páscoa lá, quando eles estavam ainda no Egito, quando o povo de Deus estava lá, o cordeiro foi imolado, o sangue foi passado nos umbrais da porta, mas no outro dia eles saíram da escravidão para um lugar de liberdade. Assim
assim, amados, é em nossa vida. Jesus foi para a cruz naquela sexta-feira terrível, naquele momento de dor, de sofrimento, sangue derramado. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. A esperança veio novamente ao nosso coração. Por isso, queridos, a ressurreição de Cristo é todo o fundamento da minha fé e da sua fé. É o fundamento, é o alicerce da nossa esperança. A garantia absoluta de que caminhamos para um glorioso amanhecer e não para algo tenebroso. A esperança da glória de Cristo. A morte não tem mais a última palavra. Quando diz a morte não tem mais a última palavra, é dizer que mesmo nós morrendo aqui fisicamente, nós temos uma vida eterna para estar com o nosso Deus, para estar com o nosso Senhor. Essa é a garantia da ressurreição do Senhor. Essa é a esperança que precisamos deixar ela dentro de nós, alimentando as nossas vidas dia após dia. Eu quero então destacar, queridos, 3 realidades sobre a ressurreição de Cristo. Eu quero destacar nesta noite sobre 3 realidades que são importantes. A primeira delas, a ressurreição de Cristo é um fato que não existe controvérsia. Incontroverso. É um fato que ninguém pode questionar. Ninguém pode questionar. Por que, pastor? O senhor estava lá? Porque eu não estava, meus queridos. Eu creio na Bíblia, a palavra do Senhor. Ela assim declara para nós. Cristo ressuscitou e apareceu a Pedro e aos seus 12. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Abre comigo lá, você aí na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 15. Isso, vamos lá. Diz assim no primeiro versículo: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui Paulo está falando para aquele povo daquela igreja sobre a verdade do Evangelho. Aqui Paulo estava falando sobre a esperança que nós precisamos ter na ressurreição de Jesus. E ele fala assim, que Jesus foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Não era a palavra de Paulo, mas sim aquilo que estava na Bíblia. Por isso que eu estou dizendo nesta noite, meu querido, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E continuando o texto diz assim: e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Paulo estava falando da sua experiência com Jesus. Ou seja, queridos, a ressurreição de Cristo é um fato incontestável. Ninguém pode dizer que não existiu. Ninguém pode falar que Jesus não ressuscitou. A sua ressurreição não foi uma surpresa, mas sim uma palavra profética que se cumpriu de forma gloriosa. Tanto o Antigo como o Novo Testamento anunciaram a sua bendita realidade, aquilo que Deus havia planejado. Jesus a proclamou com clareza, antes de ser mesmo preso e ser entregue como um pecador. A ressurreição de Cristo abalou o inferno, fez estremecer os inimigos e perturba ainda hoje aqueles que não acreditam na verdade da palavra.
Ou seja, queridos, a ressurreição de Cristo fez com que o inferno tremesse. Existe uma música do Diante do Trono que diz, amados, a Bíblia tem várias verdades sobre a maneira que o diabo tenta. Mas lá fala naquela música que quando Jesus morreu, o diabo estava fazendo festa. E de repente, surge o Senhor e arranca das suas mãos a chave do inferno. Jesus triunfou gloriosamente. Jesus triunfou gloriosamente. Aleluia! A ressurreição de Cristo abalou o inferno, fez estremecer os seus inimigos e até hoje está perturbando muitos daqueles que não acreditam. Muitas foram as tentativas para negar os fatos da sua ressurreição, mas nenhum deles foram suficientes para apagar da memória do ser humano a verdade da palavra do Senhor. Já se passaram milhares de anos e ainda hoje a ressurreição do Senhor Jesus é lembrada todos os anos, independente da sua crença. Quando chega nessa data, todos, talvez o diabo está tentando apagar essa realidade, mas ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja tem esse papel de declarar, de proclamar o Evangelho. Aleluia. Segunda coisa que eu quero aqui compartilhar com você. Segunda realidade, a ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora. Aleluia. A ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora. A ressurreição de Cristo produziu um profundo impacto na vida dos discípulos. Se nós olharmos para a vida daqueles homens, Pedro, quando Jesus foi preso, ele negou Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento nós vimos um outro Pedro, um homem completamente transformado, que depois que foi cheio do Espírito Santo, ele pregou o Evangelho e mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Homem que se escondeu quando Jesus estava sendo preso, mas que agora estava disposto a morrer pelo Senhor. A gente olha para todos aqueles homens que andaram com Jesus, eles foram transformados. Quando eu li ali o texto de Mateus, quando o anjo falou para aquelas mulheres a respeito de Jesus, e se nós formos olhar para os evangelhos, em um dos momentos que Jesus apareceu, ele apareceu para os discípulos, eles estavam trancados numa casa, bem provável que estavam com medo do que poderia acontecer com a vida deles depois que Jesus tinha sido crucificado. Eles estavam lá naquela casa, a porta trancada, talvez assim pensando, e agora, o que vai ser da nossa vida? Será que nós também vamos ser mortos? E de repente Jesus aparece lá naquele lugar, e eles ficam assustados. Jesus fala com eles, e Jesus começa a ministrar ao coração daqueles homens, e eles então passam a acreditar no poder da ressurreição de Jesus. O poder da ressurreição inundou o coração daqueles homens, e eles passaram a pregar no poder do Espírito a mensagem do Cristo ressurreto. Essa mensagem é como você pegar uma pólvora, esparramar ela e você vai lá no começo e coloca fogo. É mais ou menos assim que acontece com a pregação do Evangelho. Quando o Espírito Santo está movendo, aquilo vai inundando, vai influenciando as pessoas. Naquela época, o mundo inteiro conheceu a respeito de Jesus, porque os discípulos saíram pregando o Evangelho para toda aquela nação. Corações endurecidos
foram quebrantados, barreiras da incredulidade foram derrubadas, o império das trevas foi saqueado e uma multidão de pessoas foram salvas e transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia! Irmãos, nós estamos vivendo uma época parecida com aquela. A igreja, eu e você, precisamos acreditar na verdade da ressurreição. Jesus ressuscitou e nós precisamos ser a igreja que clama, a igreja que declara que Jesus ressuscitou. E nos dias de hoje, muitas almas precisam ser resgatadas do império das trevas. O diabo não está brincando. A gente vê pessoas morrendo no tempo de hoje, queridos. Quantos? Enquanto você está aqui ouvindo a mensagem, enquanto eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, é bem provável que tem muita gente que estão perdendo a sua vida, ou por um acidente, ou devido a essa enfermidade aí, o Covid, ou até mesmo por qualquer outra enfermidade. Muitas pessoas. E será que essas pessoas já ouviram falar que Jesus ressuscitou? Será que essas pessoas já ouviram falar a respeito do reino de Deus? Será que essas pessoas já foram impactadas pela mensagem da ressurreição de Jesus Cristo? Talvez muitos morreram sem ter a esperança. Mas, meu irmão, eu e você temos a mensagem da esperança, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é real e ela é verdadeira. Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa. Aleluia! A ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa. Eu quero voltar no texto que nós lemos. Lá, primeiro texto que nós lemos. Quero que você volta comigo lá. Colossenses capítulo 1. Volta comigo lá no texto, querido. Aleluia. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, lá no versículo 25 foi onde eu comecei a ler. E eu quero aqui terminar essa mensagem com esse ponto. Quando no versículo 27, o apóstolo Paulo, falando com a igreja de Corinto, ele fala assim: que Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós temos Jesus na nossa vida, quando o Senhor faz parte da minha vida, eu posso ter a convicção e a certeza da esperança da glória. Por que eu digo isso, queridos? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa lá fora, alguém que não tem um conhecimento, alguém que não conhece Jesus de fato e verdade, se você perguntar para ele qual é a esperança dele, talvez ele vai dizer assim para você: a esperança é de repente o governo tomar alguma atitude de mudança. A minha esperança é o meu trabalho. A minha esperança é eu comprar um carro. A minha esperança é eu conseguir isso. A minha esperança é conseguir aquilo. Sabe, queridos, muitas das pessoas, a maioria delas, a sua esperança está ligada a alguma coisa aqui dessa terra. A sua esperança está ligada num sistema, num governo, sei lá, alguma coisa que nós aqui vivemos no nosso dia a dia. Mas a gente sabe, você que conhece a palavra de Deus, você que tem experiência, você que tem um encontro real com Jesus, você sabe que a nossa esperança não é aqui nessa terra. A minha esperança, a sua esperança não deve ser aqui nessa terra. E se você que está nos assistindo nessa noite não tem a certeza da sua salvação, se você que está ouvindo essa mensagem hoje pela primeira vez ou pela segunda vez, eu não sei se você já conhece Jesus, mas se você não conhece,
ainda dá tempo de você mudar essa convicção do seu coração. Ainda tem uma oportunidade para você nesta noite, para você mudar essa realidade e você gerar dentro de você essa esperança. Como o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja, ele fala: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério foi primeiramente manifestado para os seus santos, mas também fala no versículo 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Glória a Deus, você também tem esse privilégio. A gloriosa riqueza desse mistério. Qual é a gloriosa riqueza desse mistério? É Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso, esse último ponto, a ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Quando eu li lá em 1 Coríntios, Paulo falando para a igreja de Coríntios: se eu não acreditar que Jesus ressuscitou, eu sou um pregador, eu sou uma testemunha que não tenho esperança. Eu tenho que acreditar que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ele levantou-se dos mortos como primícia de todos aqueles que um dia ouvirão de seus túmulos a voz de Deus e sairão. Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, por que é que nós pregamos a respeito de Jesus? Mas, meu irmão, a Bíblia é bem clara. Jesus ressuscitou. Eu tenho convicção no meu coração, porque Jesus confirmou isso na minha vida. Um dia, eu tive o grande privilégio de encontrar Jesus. Eu tive o grande privilégio de entregar a minha vida ao Senhor. Teremos então um corpo incorruptível. Aleluia. Glória a Deus. Se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus e a nossa esperança está fadada ao fracasso total. Mas graças a Deus, mas de fato, Cristo ressuscitou como o primeiro. A Ele nós vamos seguir no último dia, quando a trombeta de Deus ressoar e quando se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos sairão dos seus túmulos. Teremos então um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Aleluia! Isso fala no dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E isso está na Bíblia, meu querido, está na palavra do Senhor. Por isso você precisa crer. O tempo está passando. As horas estão correndo. E o que você tem feito da sua vida? Essa esperança não é algo vago, mas é uma convicção gloriosa. É uma convicção. Claro que talvez você poderia dizer assim: mas pastor, o mundo hoje está tão sofrido. Nosso corpo está passando por tantas doenças. Estamos debilitados, fracos, com deficiência. Mas eu creio no que a Bíblia diz. Jesus, ele disse, quando falando com os discípulos, antes mesmo da sua morte, ele falou assim: eu vou preparar um lugar para vós e voltarei para buscá-los. Os discípulos não entenderam. Perguntaram para Jesus: mas como, Senhor? Como que nós vamos saber o caminho se o Senhor não nos mostrou? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dando ali, antes mesmo da sua morte, qual era o caminho que poderia nos conduzir a essa esperança da ressurreição de Jesus. Jesus estava dando a receita ali.
E essa receita é a mesma ainda hoje. Por mais que nós possamos nos sentir cansados, enfraquecidos, muitas vezes debilitados pela doença, você precisa ter a esperança de que você vai ser ressuscitado juntamente com Cristo. Seja depois que você já morreu ou quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos subir com Ele. Aleluia. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter esperança. Esperança. A ressurreição de Cristo é a esperança. É a esperança. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa. Se tiver mais pessoas com você, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. O mistério que por muito tempo esteve oculto, mas agora foi manifestado aos seus santos. E Deus, a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Feche seus olhos agora. Pai Santo, Deus amado, meu Deus, que a esperança nunca venha morrer no coração de cada um dos nossos amados irmãos. A ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa esperança. Acreditar que Jesus ressuscitou é a base para que eu possa esperar que Jesus vai voltar. Porque assim ele diz, a ressurreição de Cristo é um fato que não tem como alguém, de alguma forma, tentar dizer que não aconteceu, porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a verdade absoluta e incontestável. A ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora, que nesta noite, meu Deus, o teu Espírito esteja transformando corações nessa noite. Corações que tenham dúvida, corações que estão ali, às vezes, ó Pai, endurecidos. A ressurreição de Cristo é a esperança gloriosa. Pai, nesse momento, meu Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas, por cada família, meu Deus. O Senhor conhece cada um deles. Que nesse momento o Senhor esteja trazendo essa revelação a esse coração. Que eles possam ser tocados, impactados pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ainda eu quero fazer um apelo para você. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo ou assistindo essa live, talvez depois alguém vai assistir que ainda não conhece Jesus, ou você que está assistindo, que ainda não é um cristão, que não tem certeza da sua salvação. Eu quero lhe fazer um apelo nessa noite. Se você, depois de ouvir essa mensagem, e você entendeu que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança, se você acredita que Jesus é Salvador e que pode salvar a sua vida, eu quero te convidar a orar comigo nessa noite, a entregar a sua vida. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Diga: Senhor, nesta noite, depois de ouvir a Tua palavra, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Transforma-me, Senhor. Muda o meu coração. Eu quero sempre ter esperança da salvação. Eu quero, Senhor, crer nesta palavra. Por isso, que o Teu Espírito Santo possa transformar completamente a minha vida. Eu entrego o meu coração nas Suas mãos, Senhor. Amém, amém. Eu quero ainda te dar um recado muito importante. Você que fez essa oração, você que está em busca de mudar de vida, e de repente você ouviu essa mensagem, você quer realmente, fez essa oração,
entre em contato conosco. No final vai aparecer aí uma forma que você pode entrar em contato, ou até mesmo pela página nossa da Imujaú, do Facebook. Você pode mandar uma mensagem para nós. Nós temos as nossas redes sociais. Será um prazer para nós ajudar você nessa caminhada. Pode entrar em contato conosco, meu querido. Amém? Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos estar ofertando ao Senhor. Nós vamos estar ofertando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que você possa aí estar separando a sua oferta, o seu dízimo aí ao Senhor. Que você possa preparar o seu coração. Nós vamos agora estar aqui lendo um texto aqui. Você vai pegar a sua oferta, o seu dízimo aí, e nós vamos estar orando. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Precisamos estar alegres diante do Senhor. Precisamos estar alegres mesmo na hora da oferta, mesmo na hora dos dízimos. É o momento de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. É o momento de nós estarmos ali, né, com felicidade no coração, na hora que nós vamos ofertar. Eu sempre tenho dito para os irmãos, a igreja, ela não parou. Durante todo esse ano que nós passamos e que ainda estamos vivendo de pandemia, a igreja continua com o seu trabalho de pregar o evangelho, de ajudar o necessitado. Então, é importante que você mantenha a sua fidelidade, o seu compromisso com a casa do Senhor. Porque eu tenho certeza que mesmo passando por essa situação, Deus não tem desamparado as famílias dessa igreja. Nós temos ouvido muitos testemunhos. Deus não tem desamparado essa igreja. Nesse momento nós vamos orar. Se você tem a sua oferta na sua casa, como nós não estamos tendo culto presencial, você pode entrar em contato conosco. Nós podemos recolher a oferta na sua casa, ou durante a semana, como nós temos agendado com os irmãos, na terça-feira ou na quinta-feira, você pode agendar um horário, você pode trazer sua oferta, o quilo do amor, a gente vai orar pela sua vida, pela sua família, e aí você vai poder entregar a sua oferta, o seu dízimo também. Ou até mesmo utilizando meios eletrônicos, né? Temos aí transferência, depósito, é só nos procurar, que nós vamos orientar você como que você pode fazer isso, tá bom? Vamos orar então nesse momento. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor Deus venha abençoar cada irmão, cada família, que o Senhor venha multiplicar sobre cada um dos nossos amados irmãos, ó Deus, nessa noite, que também a tua igreja possa continuar esse propósito, meu Deus, que ela continue avançando, crescendo, ó Pai, nessa cidade, levando o seu evangelho para muitas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar uns recados aqui muito importantes. Primeiro deles, amados, eu não sei se todo mundo já está sabendo, mas parece que um dos nossos ministros do STF, ele fez ali não posso nem dizer se é um decreto, né? Eu não tive muito acesso, não consegui ler tudo o que tem ali, mas ele liberou as igrejas a terem as suas reuniões presenciais. É claro que com determinadas precauções que devem ser observadas pelos seus líderes. Mas a gente sabe que o nosso STF tem tomado decisões que às vezes nos assustam, né? E em virtude de ser uma decisão muito em cima da hora, né? Foi ontem que saiu essa notícia, nós decidimos ainda nesse domingo continuarmos fazendo a live, porque até a gente preparar o templo, higienizar, preparar para receber os irmãos, nós não teríamos condições. Então nós achamos melhor nesse domingo a gente fazer a reunião apenas online, tá certo? Se tiver alguma alteração para a próxima semana,
a gente vai comunicar aos irmãos. Inclusive, próxima semana é dia de ceia, tá bom? Domingo que vem é dia da ceia e também dia do quilo do amor. Então você já vai separando aí o alimento que você vai doar para no próximo domingo você. Se for uma reunião presencial, você vai poder estar aqui no culto e trazer o seu quilo do amor e nós vamos participar da ceia. Mas se não for, você vai nos comunicar, a gente vai buscar o quilo do amor. Mas tudo depende de como vai acontecer essa semana, mas a gente sabe que a nossa cidade tem diminuído, né, um pouco os casos e também as mortes, mas ainda existe um pouco de superlotação, tanto de leitos de UTI como de enfermaria. Ainda não está totalmente tranquilo, a gente sabe disso, por isso nós temos que ter muito cuidado ainda com a situação da cidade. É preciso ainda ter muitos cuidados e continuar orando pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, tá bom? Então, fique atento às redes sociais, nós vamos estar comunicando você, tá bom? A próxima reunião que nós vamos ter vai ser, provavelmente na terça-feira, uma live de oração, como a gente tem feito toda terça-feira, tá bom? O horário a gente vai divulgar, mas a gente tem feito sempre às 19 horas, tá? Às 19 horas a gente tem feito uma live de oração. E depois, na sexta-feira, o encontro da vitória também, tá certo? A gente vai estar passando todos os detalhes a respeito do que vai acontecer durante a semana. Nessa semana, na terça-feira, na quinta-feira, você pode agendar para estar aqui. Entre em contato conosco no período da tarde, nós estamos aqui para recebê-los. Mas é necessário você agendar para não ter aglomeração de pessoas aqui durante o período da tarde, tá bom? Então é importante que você possa agendar, certo? Eu imagino que esses são os nossos avisos que teríamos aqui. Não esqueça, então, domingo próximo é dia de ceia, tá bom? E dia do quilo do amor, tá certo, amados? Nós vamos orar nesse momento. Hoje, como eu falei, a Páscoa, nós fizemos aí um vídeo especial, não sei como é que ficou, pode ser que tenha dado algumas travadas aí, amados, porque a gente sabe que internet no Brasil, principalmente porque no domingo todo mundo utiliza a internet, a gente sabe que fica difícil, tá? Mas isso aí foi passada uma mensagem a respeito da Páscoa. Jesus, né, o nosso Salvador, ressuscitou. Amém? Vamos orar. Senhor amado Deus, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso de estar na sua casa, adorando ao Senhor junto com os irmãos, ó Deus, de forma online, mas sabemos que na casa de cada um o Senhor esteve ali presente, operando, ó Deus, trazendo paz, trazendo refrigério, que nessa semana que está iniciando seja uma semana tranquila, de paz, uma semana proveitosa para todos os nossos irmãos, em tudo que eles forem fazer, que o Senhor esteja direcionando cada decisão, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo cada um dos nossos amados irmãos durante toda a semana. Oramos pelas reuniões também que vão acontecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, que possamos ter aí uma semana de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima, queridos.